Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom estarmos aqui reunidos, né, para tratar de um assunto tão importante, a valorização da vida. Esse evento é promovido pela NSP, a Federativa Espírita Holandesa, que tem como objetivo divulgar a doutrina espírita, colocando-a ao alcance e a serviço de todos aqueles que estejam buscando conhecimento e ajuda espiritual. Para mais informações sobre as atividades da federativa, por favor, acesse o nosso site, o www.nrsp.nl. Amigos, quando o assunto é valorização da vida, a primeira pessoa que vem à nossa mente para falar do tema é o nosso querido amigo Roberto Caldas. Roberto é muito comprometido com a atividade de prevenção ao suicídio. É voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida, há mais de 10 anos. É membro da RPV, Rede de Proteção à Vida, membro do grupo Acolher e Viver, e do GEFA, Grupo de Estudos Espíritos Francisco de Assis, na Alemanha, membro do MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, e membro do AMAV, Amigos do Meio Ambiente e da Vida. Trabalhador espírita há cerca de 15, 16 anos, né, no Seara, no Seara de Jesus, em Criciúma, a Sociedade Espírita Caminho de Luz e Instituto Espírita Amigo Germano, ambos em Porto Alegre. E hoje, Roberto vai falar sobre o Setembro Amarelo e a natureza com Joana de Ângeles. Amigo, boa noite, bem-vindo, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Boa noite, minha amiga querida Maria, que tanto me inspira nessa jornada e nesses trabalhos pela Holanda, assim como as suas companheiras aí do Conselho Espírita holandês. Todas vocês me inspiram pelo trabalho dedicadíssimo que fazem, pela entrega que fazem aí pela vida. E é uma alegria imensa, sabe? É uma alegria imensa. Eu já fiz tantas palestras por aí, por esse mundo, e parece que a cada nova palestra que acontece é como se fosse a primeira, sabe? Aquele friozinho na barriga, aquela sensação de que isso faz parte de algo muito grande, uma missão, um propósito de vida gigantesco, principalmente nesse momento do planeta que nós estamos vivendo, não é? Então, assim, eu quero agradecer as palavras generosas da Maria. Ela é uma amiga extremamente generosa, não mereço metade disso que ela falou. Mas assim, agradecer a cada uma de vocês, a cada um que vai assistir posteriormente essa fala, convidando a todos que reflitam sobre tudo o que apresentarei aqui e sobretudo, para que essa reflexão se transforme em algo prático, sabe, útil, em alguma medida, onde vocês estiverem respirando e que isso possa ser irradiado sempre no nosso entorno, porque a situação do planeta hoje, século XXI, é qualquer coisa de incrível. Eu, aos 56 anos de idade agora, eu não imaginava que nessa altura do campeonato na minha vida eu fosse presenciar o que estamos presenciando mundo afora, não é? Mas, ao mesmo tempo, é preciso falar de esperança, é preciso falar de legiões do bem, como vocês aqui do Conselho Espírita Holandês, que estão espalhadas mundo afora e que existem aos milhares. Assim, muita, mas muita gente trabalhando pela seara do bem, pela valorização da vida, por algo diferente disso que está aí no mundo hoje. E que não serve. Não serve. Já provou que o sistema que aí está arruinado, está realmente desmoronando, não é? Com todas as consequências que, inclusive, explodem na causa maior do nosso Setembro Amarelo, né, Maria? Questão do suicídio, no limite, nós vamos trabalhar isso aqui rapidamente hoje. No limite, todas essas crises que estamos percebendo no mundo hoje acabam impactando no suicídio, nas tentativas, nas ocorrências que são levadas a efeito, né? E por aí vai. Então, minhas amigas, obrigado de coração. E vamos lá, porque temos muito o que falar. Cada palestra, cada apresentação, ela sofre, a Maria sabe, sofre várias alterações, ela vai se atualizando, mais informações vão chegando, mais conexões com a doutrina espírita são feitas, mais conexões com outras filosofias, outros credos, essa teia maravilhosa de conhecimento
do planeta Terra, dessa história do planeta Terra, não é? Então, sem mais delongas, deixa eu perguntar para a chefe aqui, posso compartilhar, Maria? Posso? Mais fácil com o host. Então tá. Chefe tá não sei aonde, não aqui, né? Não, passemos a chefia do planeta às mulheres, por favor, porque nós homens estamos fazendo cada coisa assim que eu vou te contar. Então, assim, minhas amigas, Setembro Amarelo e Natureza com Joana de Ângeles, esse é o tema proposto para a noite de hoje. O objetivo é estabelecer conexões e elas existem e é incrível como são profundas, cristalinas. Eu me surpreendo cada dia que eu encontro-me com uma conexão entre saúde total, espiritual, física, mental, natureza, dentro do contexto de todas as crises que nós estamos vivendo nesse século XXI, que parece que estão atingindo novamente um outro ápice. E relacionado com a causa da prevenção do suicídio, relacionado com o Setembro Amarelo, como não poderia deixar de ser. Então, minhas amigas, tudo que buscamos nesse planeta, tudo que buscamos nas nossas vidas é paz, é saúde total, de maneira sustentável. Sustentabilidade está na boca do povo nessa atualidade, inclusive com impacto na prevenção do suicídio, cujos números são gravíssimos. Os números oficiais dão conta aí de cerca de 1 milhão de ocorrências por ano, mas, infelizmente, eu tenho uma quase certeza de que esse número é muito maior. Então, assim, nesse sentido, eu tenho trabalhado, sabe, com aprendizado que é construído dia após dia, passo após passo, pedalada após pedalada por esse mundo. Eu vou compreendendo e não descubro fogo, não estou inventando a roda. Eu compreendo que a crise que nós estamos vivendo, do ponto de vista social e geopolítico no planeta, que desemboca em toda sorte de opressões, cidadania de segunda, terceira, de última classe. Existe esse desequilíbrio, essa consideração hoje no planeta. Infelizmente, isso acaba provocando opressões de toda ordem. As questões do mundo digital cada vez mais entranhadas na nossa vida e cada vez mais perigosas, escorregadias, com uma série de problemas. A questão da busca desenfreada, uma crise que existe em função da busca desenfreada pelo lazer, os seus riscos, essa busca por prazer a todo custo, a todo preço ético e moral, que é grave e desemboca também na saúde mental. As questões envolvendo uma mediunidade não trabalhada, não devidamente apoiada pelas casas espíritas, que em combinação com as enfermidades psicológicas, emocionais, causam transtornos muito graves a muitas pessoas pelo mundo. Uma crise, minhas amigas, gravíssima que nós estamos vivendo de falta de história ou falta de memória, pelo fato de estarmos repetindo erros históricos que aconteceram ontem na linha do tempo. Ontem, sabe, a coisa de um século atrás, enfim. Estamos repetindo erros, e isso é grave. Isso implica na saúde de todos, na paz de todos. Talvez a mãe de todas as crises, e aqui eu ofereço ideias para vocês que podem ser naturalmente contrapostas com outras, não trago aqui verdades absolutas, mas uma crise de novo, carência de, falta de disposição de, uma busca por espiritualidade, por autoconhecimento, aquela vida superficial que não vai fundo em busca de um propósito de vida. E, com destaque para o tema de hoje, as crises que advêm do meio ambiente, da natureza, da criação divina, as crises que advêm das nossas relações com o reino animal, com todos os reinos da vida, e que impactam na saúde física, mental e espiritual de milhões, bilhões de pessoas no planeta. Então, todas estas crises, se não forem trabalhadas aqui, o primeiro grande recado da noite, para quem procura se dedicar a essa causa da valorização da vida e da prevenção do suicídio, se não atacarmos nas raízes, nas causas, as crises de cada uma dessas 10 crises mencionadas aqui, nós continuaremos enxugando o gelo no que diz respeito à pandemia emocional que estamos vivendo no mundo hoje. E assim, Joana de Ângeles, que é a grande mentora dessa fala aqui hoje, na obra Dias Gloriosos, ela nos dá um caminho, ela dá vários caminhos. A vida é trabalhada por um princípio de ética divina, que não pode ser manipulado ao prazer da insensatez, sem que disso
não decorram consequências imprevisíveis para os seus infratores. O prazer manipulada ao prazer da insensatez. Lideranças, liderados que movimentam-se em cada uma dessas caixinhas amarelas e nas caixinhas azuis, movimentam-se de uma maneira insensata, de uma maneira irresponsável, muitas vezes, sem pensar nas gerações atuais e nas gerações futuras. Isso é cristalino. Então, agora vamos fazer um sobrevoo aqui, trazendo um pouco do legado de Joana de Ângeles, conectando a natureza, conectando a vida com estas crises que mencionamos aqui e que são, na minha humilde opinião, e estou descobrindo o fogo, são capitais na questão de uma vida, de uma experiência comunitária plena, de paz, pelo amor do nosso Pai, de paz para todos, de consideração, de respeito, de entender que todos são cidadãos de primeira ordem. Não existe cidadania classe A e uma cidadania classe Z, por exemplo, como, por exemplo, o que está a acontecer em Gaza com os nossos irmãos palestinos, considerados algo bem diferente de qualquer coisa relacionada à essência da humanidade. Mas, assim, estamos falando aqui de espiritualidade, começando pela, talvez, a mãe das crises, espiritualidade e autoconhecimento. Na obra Encontro com a Paz e a Saúde, Joana fala, e aqui começam as conexões, minhas amigas, percebam como isso é maravilhoso e como eu tenho me preocupado de maneira quase angustiada, por vezes, de fazer despertar no movimento espírita essa conexão entre a reforma íntima, a revolução íntima, a autoiluminação com todos os elementos da vida que nos cercam no planeta. Joana fala disso. Quando ela fala de processo de autoiluminação, ela diz que a autoiluminação ela é ativada por uma vibração de generosidade. E essa generosidade se desdobra em sentimentos de benevolência para com todos. Então, a autoiluminação diz respeito à nossa relação positiva, construtiva, sacralizada com todos. E aí ela vai enumerando. Vejam só como Joana é incrível. Expressões de simpatia e afeto para manifestar o sentimento de benevolência por todas as formas de vida, mesmo aquelas não sencientes. Vejam isso. Montanhas, pedras, metais diversos, vales, rios, mares, florestas, jardins, todo o conjunto da vida que permeia esses ambientes não sencientes, digamos assim, todos eles são alvo, são companheiros desse nosso processo de autoiluminação. E isso é fantástico, me parece que é tão óbvio, e estamos tão distantes desse óbvio atualmente, não é? Numa outra fala aqui, Joana, na mesma obra, ela diz que isso aqui é fantástico também. Automaticamente, a partir de Jesus, já não se tornam mais necessários holocaustos humanos, animais, embora isso tenha prevalecido e prevaleça ainda em muitos povos, mundo afora. E Joana chega no ponto, no ápice dessa fala, dizendo que a conclusão de que o sacrifício mais agradável a Deus é o da transformação moral do indivíduo. E esse sacrifício agradável a Deus é o processo de autoiluminação, que, por sua vez, está conectado necessariamente precisa se fundamentar numa relação profunda, sagrada, respeitosa, amorosa com todos os elementos da vida. Porque se não fizermos isso, adoeceremos como estamos a adoecer, sofreremos tremendamente e muitos de nossos irmãos, inclusive, vamos mencionar isso aqui ao longo da fala de hoje, no limite, vão acabar buscando a saída ilusória do suicídio, da abreviatura da vida, justamente por estarem distanciados dessa autoiluminação, percebem? E eu gosto muito da etimologia, eu aprendi isso com a filósofa Lúcia Helena Galvão. Ela explora muito a etimologia das palavras sacrifício, vem de sacro ofício. Ofício, trabalho, sacro, sagrado. Não é um sacrifício, é um trabalho sagrado de transformação moral nossa, no sentido de fazermos entender que precisamos nos autoconhecer, evoluir internamente, para que possamos nos relacionar de uma maneira divina com todos os elementos da vida no planeta. Percebem? E isso daqui diz respeito profundamente, de novo, à nossa paz, à nossa saúde. E diz respeito também, no limite, à prevenção do suicídio, à causa profunda
do suicídio no planeta, uma das. Nesse sentido, eu tenho desenvolvido uma ideia que surgiu enquanto eu pedalo por esse mundo. Enquanto eu pedalo por aí, é incrível como as antenas ficam mais limpas, mais abertas. Surgiu uma ideia assim muito interessante de uma analogia para explicar um pouco a nossa crise de autoconhecimento e de falta de espiritualidade das grandes massas. É um problema de viscosidade. Vocês percebem aí? Tem a figura de uma gaivota encharcada de óleo, um óleo que foi derramado aí no mar por um navio petroleiro, e a nossa gaivotinha tentando alçar voo e está difícil para ela, ela não consegue, o óleo é viscoso, o óleo impede o movimento das asas, impede que os músculos se movimentem, que ela vá para os céus, onde ela deseja estar, não é? E o que está nos impedindo desse processo de autoiluminação? É justamente essa viscosidade, essa oleosidade que advém dos efeitos, das consequências de todas aquelas crises que mencionei no início da nossa fala, daquelas caixinhas amarelas e azuis que mencionei. Elas são viscosas. O mundo material, essa matrix, nos prende com uma viscosidade, com uma pegajosidade, nem sei se existe essa palavra, tais que nos impedem de voar. O que é o voar? Que nos impedem dessa autoiluminação e, por consequência, nos impedem de uma relação plena com a natureza. E, por consequência, nos adoece. E, por consequência, nos levam a desencarnes, por vezes, muito precoces. Muito precoces. Querem um exemplo de falta de propósito, de como ele afeta a vida de uma pessoa? Eu fiz um pequeno recorte de um atendimento que realizei pelo chat online do CVV, que diz o seguinte, preservado aqui o anonimato da pessoa, a pessoa que nos procurou disse: acho que se as pessoas virem como é minha mente, tomariam um susto e nem falariam comigo. Aí eu respondi: bom, algumas pessoas podem mesmo pensar assim, mas outras poderão te acolher, poderão te apoiar. Felizmente, sempre haverá apoio nessa vida, meu amigo. Tentei entregar para ele uh, alguma esperança e para que ele pudesse desabafar também mais. E aí ele abriu o jogo dizendo aqui: um dia estava assistindo a um vídeo no YouTube de um rapaz que falava que a pessoa que não tem um propósito na vida acabaria se matando, não com um suicídio direto, mas aos poucos. Acho que é isso que está acontecendo comigo. Percebem o tamanho da encrenca? E esse é apenas um pequeníssimo exemplo. Pequeníssimo exemplo. Ao longo desses 10 anos de CVV, eu fiz uma conta, eu atendi mais ou menos umas 3.000 pessoas. E assim, dessas 3.000, eu não tenho a quantidade porque eu não fiz estatística, mas eu aposto que assim, uma quantidade imensa sofria por isso, sabe? Por essa falta de propósito, por essa viscosidade. Nós precisamos lutar, lutar pelo quê? Pela disseminação dos detergentes espirituais que nos lavem desse óleo, percebem? E a doutrina espírita é um caminho. E quando eu falo numa escola, eu digo que a filosofia, uma conexão, seja qual for o credo, é o caminho. Se eu falo numa igreja católica, num templo budista, a filosofia de cada um deles é um caminho, percebem? Como estávamos falando aqui, né, antes de começar a nossa conversa, a mensagem de hoje é que ela é universal, ela não é apenas para os espíritas, não é? Ela se converte fácil, fácil, fácil para qualquer outro credo, qualquer outra filosofia. E aí, estávamos avançando aqui na questão das crises, não é? E temos agora aqui aquela crise que eu mencionei, que é uma crise de dimensão histórica, de falta de lembrança do que nós já fizemos no passado em outras vidas, falta de memória histórica e geopolítica que acaba acarretando tudo isso que estamos vendo hoje em dia, não é? Toda sorte de extremismos, de polarizações, de divisões políticas assim, estúpidas, me perdoem a palavra, me perdoem se eu talvez seja um pouco contundente aqui, é a angústia de quem precisa entregar uma mensagem urgente, percebem? Mas é uma falta de memória estúpida num tempo de informação plena, livre, para todos, não é? E nessa falta de memória, nós acabamos, por exemplo, idolatrando personalidades extravagantes, mundo afora, alimentando essas ideologias extremistas que, por sua vez, alimentam a separatividade, alimentam a classificação de cidadãos classe A, B, C, Z,
e causando toda sorte de problemas físicos, mentais, espirituais, psicológicos. E é óbvio que isso acaba estourando também na questão, na causa maior do Setembro Amarelo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, assim, Joana de Ângeles, na obra O Homem Integral, ela nos fala, Joana faz uma análise geopolítica. Eu não sei, talvez é que as pessoas, penso eu, tá? Eu posso estar enganado em muitas coisas aqui. Eu penso que as pessoas acabam, e o que é bom, o que é maravilhoso, fixando-se na série psicológica da Joana de Ângeles, que é qualquer coisa de maravilhosa, maravilhosa. Mas deixam um bocadinho de lado uma série de outras análises que Joana se entrega a fazer e que são assim, certeiras também. Questão da geopolítica, Joana fala de geopolítica. Por exemplo, disse que mal se encerrava a guerra na Crimeia no século XIX e os exércitos já se inquietavam para agitar uma guerra cujos efeitos se fariam ser vistos na Primeira Guerra Mundial, e o armistício desta Primeira Guerra Mundial, assinado em nome da paz, fomentou a Segunda Guerra e sacudiu o orbe em todos os seus quadrantes. Numa outra fala, e de novo, parece que Joana, percebendo o que está acontecendo hoje no Oriente Médio, a Guerra dos 6 Dias entre árabes e judeus abre sulcos profundos na economia mundial, erguendo, atenção nisso aqui, tá? Erguendo o Deus petróleo, a uma condição jamais esperada. Os holocaustos sucedem-se. E é o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo hoje. Minhas amigas, eu tenho a sensação, sabe, real, de às vezes, quando acordo aqui para mais um dia de trabalho, né, de que estou acordando em algum momento de 1933 ou algum momento de 1939, 1940, percebem? Dada a repetição de erros históricos que estamos presenciando. Isso é sério o que está acontecendo. E Joana, de novo, ela abre os caminhos, ela nos ajuda tremendamente. Na obra Autodescobrimento, uma busca interior, ela nos fala que a ação do bem em favor de si mesmo, nós, mas não apenas nós, do grupo social e da comunidade, tendo em vista todos os seres sencientes, atenção, todos, humanos e não humanos, ela não fez seleção aqui, ela está dizendo todos, constitui um princípio ético imbatível, porque fruto do amor, do respeito à lei natural vigente em toda a parte. Porém, tem sempre o porém, não é? Nós precisamos conversar aqui brevemente sobre a amnésia que estamos vivendo e aquilo que eu chamo de uma crise do triplo I, que é uma crise de ignorância sobre o que está acontecendo, voluntária ou involuntária, a crise de indiferença, que é a prima irmã da ignorância, e uma crise de inação, que é a consequência natural de quem ignora e de quem é indiferente. Não age pelo bem e cuida apenas do próprio umbigo. E nesse sentido, quem manipula a nossa memória? Quem pensa por nós? Nós pensamos por nós ou o sistema pensa por nós? E, bom, falei agora há pouco, não é? Alguém levantou a mão, por favor. Eu não vejo a tela de vocês. Fiquem à vontade para intervir, tá? Então é preciso que falem aqui, porque eu estou de olho na apresentação. É o Vinícius. Levantou a mão. Oi, tudo bem? Roberto, prazer. Pô, meu prazer. Maravilha. Você está conseguindo me escutar? Sim, Maravilha. Assim, tudo bem, é bem específico isso, mas como você tocou no assunto, nesse momento delicado que a gente está passando, enfim, tanto na. é, assim, o que tem acontecido geopoliticamente, como que isso diretamente afeta, por exemplo, o bem-estar. Não, o bem-estar acho que eu acredito, mas como que a gente pode ativamente, sem ser com a prece, mudar essa situação? Porque você falou desse triplo como que a gente pode? Porque eu fiquei pensando assim, como que a gente pode ter uma, uma ter alguma atitude um pouco mais ativa para ter um pouco menos de indiferença e ter um pouco menos desses três Is que você mencionou sobre esses problemas que vêm acontecendo. grande pergunta, Vinícius. Grande pergunta.
As respostas são inúmeras, tá, Vinícius? E elas variam conforme a possibilidade de cada um, onde a pessoa está, o ambiente que ela está. Por exemplo, nós estamos percebendo, eu percebo isso, sabe, por aí, uma sonolência, sabe, uma alienação por parte de muitas pessoas, e aqui não vai nenhum julgamento, tá, por favor, mas uma sonolência, talvez por conta da viscosidade que nos sofremos em função do sistema, uma sonolência, uma desinformação, as pessoas seguindo antigas pseudo-verdades e desconectando-se da dor, do sofrimento. Então, assim, uma grande atitude é, de maneira gentil, amorosa, não como esses extremistas promovem por aí, com agressividade, com o discurso do ódio, mas com muita cordialidade, com muita gentileza, mas com firmeza. O Cristo foi firme, não é? Por exemplo, ajudar a disseminar ideias mais básicas, mais profundas de solidariedade. Ou seja, não podemos aceitar que alguém ainda acredite que, por exemplo, os palestinos, os irmãos palestinos, sejam culpados por aquela situação que lá está, que sejam invasores, que sejam isso ou aquilo, enfim. Nós precisamos gerar massa crítica, gerar cada vez mais consciência por parte das pessoas, para que elas percebam o que está acontecendo. É uma crise profunda, básica de valores. Nesse momento, Vinícius e amigos e amigas, está no Mediterrâneo o que eu considero o maior movimento de solidariedade da história. São dezenas e dezenas de barcos levando alimento. Eles só querem levar alimento e remédios para os irmãos palestinos que não recebem isso. Não recebem. Não é permitido que chegue a eles isso. Aí está um grande movimento. Então, divulgar esse movimento, explicar às pessoas que ainda ignoram por que isso está acontecendo, é algo fantástico, fantástico. E se puder trabalhar, doar, envolver-se diretamente em alguma causa assim, melhor ainda. Não precisa ser uma causa planetária, pode ser uma causa no nosso bairro, na nossa cidade, que, por exemplo, busque recolher alimentos, utensílios de segunda mão para distribuir àquelas pessoas que não têm como adquiri-los, por exemplo, no movimento de economia circular e assistência social. E assim, o voluntariado, nossa, eu pedalando por esse mundo, eu vejo as entidades, sabe, Vinícius e amigos e amigas, todas reclamando unissonamente de uma coisa: faltam braços, faltam voluntários. Aí está um caminho, aí está um caminho para vencer o triplo I. E existem inúmeros outros. Olha, Vinícius, você me deu uma ideia de fazer uma palestra, uma apresentação elencando somente respostas que atendam à tua pergunta. Por isso que eu digo, eu sempre aprendo demais com as pessoas com as quais a gente está conversando e partilhando. Mas esse é um caminho, viu, Vinícius? Esse é um caminho. Obrigado, muito obrigado. Acho que deixou bem claro, porque isso era uma coisa que, assim, parece que a gente está de mãos atadas. Eu não uso muito rede social e assim, eu fico com muita dúvida de que esse momento também tem enfim, tem algumas associações que eu não conheço a credibilidade da associação, não sei muito, mas assim, pelas coisas que você falou, só de fato, levar a informação verdadeira para aqueles irmãos que talvez não tenham acesso a essa informação, ou que possam estar com uma ideia distorcida do que está acontecendo, talvez já seja uma ajuda, né? A gente às vezes Sem pensa dúvida. em coisa mirabolante, voar um avião para lá para tentar ajudar, mas às vezes as pequenas coisas, igual você mencionou, elas já são muito eficientes, né? Muito obrigado, Roberto. Imagina, e porque irradiam, sabe? São pequenos exemplos que você pode dar aí no seu bairro, na sua cidade, que vão irradiando. Alguém está olhando para a gente. Alguém está olhando para a gente, essa semente desse olhar vai germinar e assim vamos irradiando, vamos viralizando algo que está faltando hoje, meu Deus do céu. Humanidade, solidariedade, bom senso, bom senso. E é isso. E é isso. O trabalho é gigantesco, mas tem muita gente envolvida nisso e precisando de mais gente ainda. Então, assim, meus amigos, nós estávamos aqui, não é? Obrigado, Vinícius. Obrigado mesmo, de coração. Joana de Ângeles falou do deus petróleo anteriormente, e aqui eu preciso mencionar brevemente a existência de alguns deuses, com D minúsculo, que tem as suas equipes de sacerdotes, e o pior, tem multidões de fiéis, tudo entre aspas, metaforicamente falando.
Estamos falando do Deus dinheiro, o lucro acima de tudo, essa coisa torturante dessa busca a qualquer preço ético e moral do lucro. Estamos falando, e Joana falou do Deus petróleo, aqui está o Deus petróleo, que se já foi útil no passado, agora não é mais, está acabando com o meio ambiente, promove ditaduras, promove opressões de toda ordem, promove guerras mundo afora por conta do petróleo. Então é um Deus que ainda está a dominar o mundo. Nós temos o Deus com D minúsculo da alimentação e dos remédios. Aqueles deuses, eu não vou dar nomes aqui, eu ainda estou trabalhando muito numa palestra focada nisso, aqueles deuses que mundo afora, na forma de empresas, desenvolvem alimentos com elementos, por exemplo, cancerígenos, e ao mesmo tempo se consorciam esses deuses com os deuses da farmacologia, criando o remédio para lidar com o problema que eles mesmos criaram, percebem? Existe algo muito perigoso, uma divindade com D minúsculo nesse sentido. O Deus das religiões, e as religiões no planeta são veneráveis. Atenção, não vai aqui nenhum julgamento de valor. Elas são todas veneráveis e, assim, religiões, mundo afora, literalmente salvam as pessoas de situações bastante complicadas, das drogas, enfim, de várias situações. Mas existem algumas que dialogam de uma maneira muito perigosa com o lucro, com o dinheiro, sabe? Onde tem muito dinheiro envolvido, tem algo errado. Os deuses das tecnologias, das big techs, do mundo digital, que dialogam com todos os outros deuses anteriores. O deus da guerra, que também dialoga com todos. Todos esses deuses dialogam e negociam entre si para manter a situação como está no planeta hoje. E mantendo a situação como está no planeta hoje, aonde isso vai estourar, meus amigos? Não só na degradação ambiental, o que já é gigantesco, não só na extinção da biodiversidade, o que é gigantesco, mas vai estourar também na nossa saúde emocional, psicológica, mental, e vai ajudar a engordar os números de suicídios. É simples assim. Estou a trabalhar, eu não falo muito porque eu não consegui ainda terminar, mas eu estou trabalhando num livro que resume essas palestras todas e procura, com números, com profundidade, fazer as conexões, sabe, entre todas estas divindades que estão operando no mundo hoje e como elas se relacionam com as causas de todos os nossos problemas, inclusive na questão do suicídio. Joana de Ângeles, de novo, na mesma obra já mencionada, ela fala de personalidades extravagantes. Imagine aí do que podemos estar falando aqui. Ela diz, tendo como modelo personalidades extravagantes que ditam modas e comportamentos exóticos, ou liderado por ídolos da violência, como da astúcia dourada, o descobrimento dos limites pessoais gera inquietação e conflitos que mal disfarçam a contínua ansiedade humana, contínua depressão, contínuos transtornos psicológicos de toda ordem. E, de novo, percebem? Aqui eu faço uma conexão por minha conta e risco. Joana fala de modelo personalidades extravagantes. Cada um desses deuses com D minúsculo tem as suas lideranças, que são personalidades extravagantes, ditando comportamentos exóticos, ditando discursos de ódio, de divisão, como se todos não fôssemos filhos de um mesmo Criador. Para mim, sabe? E vocês têm toda a liberdade de puxar as orelhas caso eu esteja equivocado. Para mim está claro. Para mim está claro. O corpo sacerdotal de cada um desses deuses é composto por personalidades extravagantes mencionadas por Joana e que não estão fazendo bem para todos nós. Então, nesse sentido, a filosofia nunca foi tão importante como nesse século XXI. E como aqui estamos no meio espírita, quem aparece aqui a observar a cada um de vocês é o nosso querido Allan Kardec e a filosofia espírita, o caráter filosófico da doutrina espírita. Por quê? Por que ela é necessária? Porque ela é um alimento urgente para o autoconhecimento, para a autoiluminação, para um aprendizado das lições da história, que nós ainda temos dificuldade para aprender, pelo fim das opressões de qualquer tipo, pela paz de todos nós. E, no limite, a filosofia trabalha também pela prevenção do suicídio. Sabe? Para mim está claro. Ela trabalha para isso.
Então, nesse sentido, já que estamos falando de opressões, e aqui temos que chamar de novo Joana de Ângeles, não é? E percebam que todas as crises que estamos sobrevoando muito rapidamente aqui, para cada uma dessas crises, caixinhas amarelas tem uma palestra única, direcionada para elas, que dá um zoom sobre o tema, tá bem? E todas elas, todas essas crises, dialogam com o tema da noite de hoje, natureza e saúde mental, natureza e Joana de Ângeles. Todas, todas sem exceção dialogam com isso. Inclusive a dimensão das opressões. Da obra Plenitude, Joana nos dá o caminho. Esse caminho aqui é maravilhoso. A generosidade. A ética da generosidade centraliza suas atenções na lei natural ou de amor, que respeita a vida em todos os seus estágios, e veja como Joana repete isso aqui. Ampara todos os seres sencientes. Ela fala todos os seres sencientes, facultando-lhes expansão. Aqui, a raiz tão óbvia, né? Parece tão óbvio. A gente está vivendo no século das obviedades, mas aqui parece um medicamento que vai eliminar a causa das opressões bárbaras que vemos mundo afora hoje em dia. Joana, de novo, repete a mesma expressão. Isso aqui eu bato da tecla. Me perdoem a insistência, não é? A repetitividade. Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, Joana fala de novo. Todos os seres sencientes têm necessidade de amor, que constitui alimento irrecusável. E quem não o aceita pode se tornar a famosa figura da figueira seca, não é? Da parábola do Cristo, que simboliza a inutilidade, a falta de objetivo, que simboliza o quê? O triplo I: ignorância, indiferença, inação. E da obra O Homem Integral, não vou ler tudo para não massacrá-los, né? Mas a Joana fala da liberdade. De liberdade, que é uma luta que deve ser conquistada no cotidiano, no dia a dia, nas menores, nos aparentemente menores atos da nossa rotina. A qualquer momento da nossa rotina surge uma oportunidade, Vinícius, e aqui eu complemento a resposta para o Vinícius e para todos. Qualquer momento do cotidiano surge uma possibilidade de fazermos algo para gerar consciência e de fazermos algo prático mesmo. Recolher uma garrafa plástica ou várias que estejam numa praça, sabe? Pequenas atitudes, pequenas. Aí está a liberdade que se busca todo santo dia. E assim, falando das opressões de toda a ordem, não é? As mídias vão rodando, é um rodízio das opressões. Hoje, naturalmente, saiu até um pouco a questão da Ucrânia, que continua matando dezenas de milhares de pessoas, e agora a faixa de Gaza, com o genocídio do século XXI. A África tem 9 das 10 crises mais negligenciadas do mundo. Madagascar, aqui tem um exemplo bacana. Por favor, tá, minhas amigas, não é. Eu quero aqui também vender a ideia, entregar a ideia de que, como eu falei antes, legiões de pessoas trabalham todo santo dia. Nesse momento, estão a trabalhar para reduzir os efeitos dessas dimensões, dessas crises todas que estamos falando. Aí, por exemplo, Madagascar, recentemente, houve uma inundação fortíssima e o que alguns cidadãos malgaches fizeram? Não se preocuparam apenas com seres humanos, eles saíram para um resgate de cerca de 10 mil tartarugas, espécies únicas lá da ilha de Madagascar, em risco de extinção, foram em busca de salvá-las. Ou seja, libertaram outros irmãos, outros cidadãos plenos desse planeta da opressão dos eventos climáticos extremos. Percebem como tudo está conectado? E aqui, bom, mencionei, não vou repetir, aqui uma imagem da expedição anterior, não essa que está em andamento, mas da expedição anterior que tentou entregar alimentos, tentou fazer o óbvio, a essência do ser humano, ser cidadão, entregar aquilo que irmãos estão necessitando tremendamente. Aconteceu o quê, minhas amigas, meus amigos? Essa expedição de cidadãos planetários foi interceptada. Por quem? Pelos sacerdotes dos deuses que eu mencionei agora há pouco. Neste caso, pelo governo israelita. Então, assim, fica aqui o convite para que nós
possamos refletir sobre toda sorte de opressões, sem nenhuma seletividade. E aí, Joana de Ângeles também navega pela natureza em nome da saúde nas crises que nós estamos vivendo por conta do que está acontecendo no mundo digital e por conta do que está acontecendo por aí, mundo afora, nessa busca sem freios de prazer a todo custo, com graves custos ético-morais, físicos, espirituais e por aí vai. Joana fala sobre tecnologia no Homem Integral. Ela diz: o excesso de tecnologia que aparentemente resolveria os problemas humanos engendrou novos dramas e conflitos comportamentais na rotina degradante que necessitam ser reexaminados para posterior correção. Então, assim, falar de Setembro Amarelo é também falar de um uso consciente da tecnologia para que essa tecnologia não volte-se contra nós mesmos, gerando frustrações, transtornos, ansiedades, decepções que, no limite, nos levem a uma ideação suicida. Percebem como isso está absolutamente conectado? E assim, o excesso de tecnologia realmente ele está criando novos dramas. E aí tem uma palestra que eu estou até atualizando, que é sobre saúde mental, espiritismo e mundo digital, aonde eu listo ali parte das ameaças que vêm do mundo digital e que impactam nas nossas vidas, mostrando ali como é fundamental, aqui estamos no meio espírita, trazer a filosofia espírita, trazer a ciência espírita para o jogo, para fazer frente a esse excesso de tecnologia que nós estamos vivendo. E, de novo, percebam como em todos os caminhos Joana apresenta o remédio da conexão com a natureza. Todos. Na obra Amor Imbatível, o Amor, ela diz: somos de parecer que o sentido, o essencial, é a autossuperação das paixões, a autoiluminação, para bem discernir o que se deve e o que se pode fazer, para harmonizar-se em si mesmo em relação ao seu próximo, e Joana vai abrindo o leque sempre, ao grupo social no qual se encontra, bem como a vida, a natureza, todo o conjunto da natureza, e a Deus. Percebem como o remédio para as nossas vidas passa por isso? E é isso que me angustia, viu, minhas amigas, meus amigos? Eu não tenho nenhum receio de admitir. É uma angústia que me invade, mas que eu rapidamente converto em trabalho, porque não adianta, é uma angústia vazia, como diz uma querida amiga, a Natila, que é a minha mentora encarnada nessa existência. Ela diz: Roberto, angústia vazia. A angústia precisa ser convertida em trabalho, em superação do triplo I. E é isso que é preciso fazer. Não tem jeito. Até para que nós possamos, muitos de vocês nem sabem, todo mundo é bem mais jovem, não é? Nem sabe o que é isso aqui, é uma bússola, viu? É algo que existiu um dia. Para que possamos buscar o norte das nossas vidas, não é? E assim, tem uma obra muito interessante chamada Ecologia Profunda, que fala da tecnologia. Ela diz que a sociedade tecnológica não se limita a alienar os seres humanos do resto da natureza. Só aqui a encrenca já é enorme. Mas aliena-os também deles próprios, afastando do processo de autoiluminação, e uns dos outros. Essa obra é maravilhosa, eu recomendo muito, e ela tem mil e uma conexões com não apenas a doutrina espírita, com inúmeras outras filosofias. E aí a Lúcia Helena Galvão, filósofa brasileira, acrescenta que sempre houve vícios, fugas, distrações e redes sociais, mundo digital as tem aos montes, não é? O que avançou, diz ela, foi a tecnologia. Hoje temos as redes sociais para distrair-nos do reto caminho. Se fôssemos de uma tribo, nos viciaríamos nos sinais de fumaça. O problema está no alinhamento e no propósito. O que estamos buscando? Esse é o problema. E aí, a pergunta, com essa imagem de um presídio, a pergunta que fica é: somos livres para pensar? Ou estamos acorrentados de uma forma muito submissa, muito prazerosa, às diretrizes daquilo que os deuses do mundo digital querem que nós pensemos, façamos e, sobretudo, compremos? Porque tudo acaba virando dinheiro, tudo acaba virando busca por lucro. E como vocês podem ver, a porta da cela ali está aberta.
nessa imagem. Significa que, assim, o símbolo disso é para dizer que está na nossa mão. Às vezes não conseguimos sair da cela sozinhos, mas aí busca ajuda, busca apoio. Busca apoio no Conselho Espírita Holandês, nas casas espíritas, nos atendimentos fraternos, nos centros de atendimento emocional de caráter laico, nas demais religiões, nas filosofias. Busca apoio, mas saia da cela. Que mais? Vamos aqui para uma outra dimensão que diz respeito à nossa saúde mental, que diz respeito à prevenção do suicídio e que diz respeito ao meio ambiente e à saúde como um todo, e Joana trata disso. Da obra Constelação Familiar, ela diz que a vida é o resultado do amor, e esse trabalha em favor da solidariedade com todas as formas existentes, minerais, vegetais e animais. Percebam que Joana, quando fala de vida, ela fala de todo mundo. Quando ela fala de vida plena, é todo mundo, é ser humano, não humano e inanimado, não senciente. Na obra Encontro com a Paz e a Saúde, ela conclama: também os seres humanos devem sacrificar-se com amor e compaixão em benefício de todas as outras vidas, assim contribuindo para que tudo expresse a sua realidade coletiva sem nenhuma perda de individualidade. E aqui minha querida Maria Moraes vai me puxando as orelhas se o tempo for correndo, tá? Aqui, sem nenhuma perda de individualidade. Você sabe que eu estava acompanhando um cientista brasileiro chamado Miguel Nicoleles, e ele fez uma comparação fantástica, fantástica, que me calou fundo no coração e eu compartilho com vocês. Atualmente, os noticiários dão conta de que hoje 89 pessoas foram mortas na faixa de Gaza. Hoje, um incêndio florestal em Portugal, como teve aqui fortíssimos recentemente, levou a vida de mais 7, 8, 10 pessoas. Uma enchente profunda, como houve no Rio Grande do Sul recentemente, levou a vida de vários bovinos, vários irmãos do reino animal. E aí o Miguel Nicoleles, esse cientista, diz o seguinte: essas manchetes banalizam, elas acabam não entregando aquilo que é óbvio. Por trás de cada número, por trás de cada individualidade, existe uma história de vida, existe um propósito de vida, existia um projeto. Quero ser isso, quero fazer aquilo, quero viver minha vida assim, quero viver minha vida assado. E aí o Miguel Nicoleles disse que se fosse um Homero, ele deu esse exemplo da obra Ilíada, que fosse fazer uma reportagem sobre as mortes de irmãos em qualquer guerra do mundo, ele dedicaria 3, 4, 5 páginas para dizer: eram pessoas que tinham a cultura X, Y, Z, que viviam em conexão com a natureza, que tinham os seus cultos, as suas relações. Ele faria todo um histórico para mostrar que existe uma história por trás de cada número. Existe uma individualidade que nós não estamos nos dando conta, que nós banalizamos com a ajuda do Deus das mídias. Olha, aí está um outro Deus que eu devo considerar numa outra palestra. Deus das mídias. E Joana fala da psicologia da gratidão, que é uma obra fantástica, que é uma ferramenta também fantástica de vida. Ela fala do Francisco de Assis, não é? Que quando atingiu o seu estado de iluminação pleno, exaltou a gratidão. Criou aquele hino maravilhoso em favor de todas as criaturas. Ele chamava o irmão, o sol, a lua, a chuva, vegetais, animais, de irmãos, enfim. Joana dá o recado de que a gratidão é um caminho, não é? O quão somos gratos pelo planeta que temos hoje, pela vida que temos hoje, pelos ambientes, pela natureza que ainda temos hoje. E assim, nesse sentido, já que estamos falando de uma dimensão ético-animal, o espírito André Luiz, na obra Conduta Espírita, ele nos sugere que nós passemos a apoiar, quanto possível, os movimentos e organizações de proteção aos animais através de atos de generosidade cristã e humana compreensão, estabelecendo, reconfigurando as nossas relações com o reino animal. Nossas relações com o reino animal são péssimas.
E a partir delas, nós temos problemas emocionais, psicológicos gravíssimos. Basta ver, por exemplo, a última pandemia, que foi reflexo de uma invasão desordenada e cruel do ser humano no reino animal, que libertou o vírus, que fez o estrago que fez e que até hoje tem a sua inércia psicológica em muitas pessoas. Eu conversando por esses caminhos, meus amigos, vocês não fazem ideia dos jovens, qualquer faixa etária, como eles ainda manifestam graves consequências do tempo do confinamento, da pandemia. Esse sofrimento que poderia ser evitado se tivéssemos uma outra relação com o reino animal. E aqui fala vocês, naturalmente, quem ainda não compreendeu agora vai saber, obviamente fala um peregrino vegano. E o veganismo é um caminho natural a ser buscado se quisermos mitigar os efeitos negativos de todas essas crises que estamos a falar aqui. E a Maria Moraes mencionou o trabalho que faço junto ao MOV, Movimento pela Ética Animal Espírita. Foi o MOV que criou o conceito de ética animal espírita, que analisa a necessidade de incluir no nosso esforço evolutivo não apenas o nosso bem, mas o bem de todos os cidadãos que nos cercam, de todas as espécies, de quatro patas, de escamas, de penas, enfim. Todos, sem exceção, porque são todos filhos de Deus. E nesse sentido, no site do MOV há mais 207, se não me falha a memória, 207 referências doutrinárias, desde Kardec até dezenas, literalmente dezenas de médiuns e espíritos tratando do mesmo tema. E aqui eu compartilho com vocês na tela essa QR Code, que será o link diretamente com o site do MOV, que apresenta essas referências espíritas. E esta é uma das minhas angústias, mais uma, como eu sou angustiado, né? Essa é mais uma das minhas metas, é fazer com que, estimular o movimento espírita a estudar isso. Aqui tem um tesouro enorme, cujo aproveitamento vai dizer respeito à nossa paz e à nossa saúde. Simples e direto assim. Então fica o convite. Quem não conseguir acessar pelo QR Code, pode me cobrar que depois eu mando o link do site mesmo. E vamos adiante nas crises, não é? Joana de Ângeles nos fala da necessidade de momentos de solidão, de solitude para uma autoanálise, reflexão, uma prece, caminhadas tranquilas, eu diria pedaladas tranquilas, não é? De uma relação com os miúdos, com as crianças, com os animais, fraterna, de cuidado com as plantas, flores e adornos vivos, sentindo a vida fluir de todo lado. Esta é mais uma recomendação da nossa Joana de Ângeles, não é? Que sempre trata da nossa saúde, e cuidar da saúde é prevenir o suicídio na base, é como uma medicina preventiva. Cuidar da saúde, cuidar da nossa conexão com os outros elementos da vida é prevenção do suicídio na melhor forma possível, porque vamos estar prevenindo na raiz do problema. Ela fala, ela fala de exemplos nobres e de desprendimento das pessoas ao promoverem uma ida ao campo de ação, não é? Promover uma conexão com um ar mais puro, com as águas, florestas, animais, que sejam eles preservados. E aqui, mais uma ação que podemos fazer, cada um dentro do seu possível, preservar a natureza, preservar a biodiversidade, porque vamos também estar nos preservando, não é? Então, Joana sempre, sempre, sempre nos dando essas conexões maravilhosas. E como Joana é uma psicóloga, não é? Eu trago aqui alguns princípios da ecopsicologia, que é a união da ecologia com a psicologia, fazendo correspondente com a doutrina espírita. Correspondências muito simples, muito diretas. A ecopsicologia trata de um novo estar dentro da natureza. A doutrina espírita tem inúmeras referências. Por exemplo, Emmanuel, na obra Paciência, diz que perante a eterna sabedoria todos estamos interligados. Pedras, flores, animais, homens, anjos, astros, todos. É um novo estar dentro da natureza. A ecopsicologia defende o não individualismo. O livro dos médiuns nos fala que o egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos a combatem. Aqui tem mais uma ação: combater o individualismo. A nossa sociedade hoje é
é competitiva numa escala absurda, estúpida, individualista demais. Aqui tem mais uma oportunidade imensa de trabalho. A ecopsicologia defende o não antropocentrismo e defende um ecocentrismo. Nós não somos a última bolacha do pacote cósmico do ser humano. Não, todos os demais não foram criados para nos servir, não é? Nesse sentido, Meimei, na obra Deus Aguarda, pelo Chico, nos fala do irmão da experiência comunitária, que te reclama simpatia, que aguarda pelo socorro que te faça possível, o animal que te esmola proteção, a planta que te requisita respeito, a fonte de água que espera que faças a preservação dela e a defesa, e por aí vai. A ecopsicologia fala de autoconhecimento e o espiritismo fala de uma reforma íntima, que eu até prefiro chamar, por minha conta e risco, de uma revolução íntima, que precisa ser. A ecopsicologia fala de gratidão e o livro dos Espíritos nos chama a atenção para o seu oposto, dizendo que a ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio foi. E aí é uma pessoa que vai sofrer emocionalmente, que vai talvez desenvolver algum transtorno psicológico, percebem? Então, as conexões são claras. E assim, o caráter não antropocêntrico da ecopsicologia aumenta o nosso entendimento sobre quem somos e qual é o nosso papel na teia da vida. Exatamente o que prega Joana nessas poucas referências que eu trago aqui, há muito mais outras. E esse é o caminho do Setembro Amarelo. Esse é um caminho para atacar as causas da chaga do problema gravíssimo que é o suicídio. Setembro Amarelo, que acontece de janeiro a dezembro. Aqui, brevemente, passamos por incêndios muito fortes, lamentáveis, aqui de novo em Portugal, na Espanha aqui também. E assim, foi publicado um estudo que destaca, não vou ler tudo, não vou entrar nos detalhes, mas destaca a predominância de sentimentos negativos e neutros, indiferentes, percebam aqui, frequentemente associados a fenômenos extremos, como os incêndios, por exemplo. Então, assim, o que está acontecendo hoje, em termos de agressão à natureza, está se convertendo, sim, em algo que se chama ecoansiedade, em depressão, enfim, toda sorte de transtornos emocionais está acontecendo. E nas pedaladas por esse mundo, conversando com as pessoas, eu percebo isso no olho a olho, no face a face. Eu percebo quando as pessoas conversam, desabafando sobre isso. E aqui, essa parte é muito interessante. Da obra Plenitude, da experiência de identificar a bondade nos seres em geral, vem a extraordinária conquista de descobrir a presença de Deus em toda parte. Salvem isso. Em todas as criaturas, estabelecendo vínculos emocionais de intercâmbio consciente, já que inconscientemente o indivíduo experimenta uma interdependência de que ninguém se exime. Todos somos interdependentes. Fazer que o fenômeno automático do intercâmbio se torne lúcido é empreendimento válido, é uma luta contra a crise do triplo I, que faculta o progresso dos homens, desenvolvendo aptidões mais eloquentes, mais expressivas. Então, e aqui é muito interessante, é muito interessante, mais ainda, o fato de que estamos falando para os irmãos da Holanda, eu trago aqui uma conexão com um filósofo holandês de ascendência portuguesa chamado Baruch Spinoza, que define Deus como sendo essa inteligência universal que está presente em toda a parte. Deus está imanente em tudo, em todos os elementos da vida, em todos os elementos inanimados, estrelas, planetas, galáxias, na natureza aqui no planeta Terra. Então, a fala de Spinoza vem dar um colorido mais forte a essa fala da Joana, que nos chama à conquista de descobrir a presença de Deus em toda parte. Percebem como é legal fazer essas conexões? E mais. Bondade nos seres, identificar a bondade nos seres em geral. E isso é muito budista. Aqui uma conexão. A doutrina espírita é fantástica porque é uma codificação que dialoga com
grandes filosofias. Descobrir a bondade nos seres em geral é uma das premissas do budismo, que, aliás, Buda afirma, que todos somos aptos à autoiluminação suprema, todos, sem exceção, e que todos somos bons na essência, todos, percebem? Então, aqui tem um grande trabalho também de despertar essa bondade que está lá escondida, sob uma capa de divisão, de polarização, de extremismo, percebem? E aqui tem um livro muito interessante que eu recomendo a todos, que faz um paralelo entre Jesus, nosso mestre, e o Buda. São versículos paralelos. Ele pega versículos de Jesus, falas de Jesus, e é notável como várias falas do Buda encaixam-se. Percebam como a teia da sabedoria histórica humana, de todos aqueles espíritos fantásticos que vieram ao mundo, se conecta e que nos ajuda como um farol nas nossas vidas, não é? É fantástico, fantástico demais. O Vinícius levantou a mão. Sim, sim, obrigado, Maria. Diga aí, meu amigo. Roberto, eu tenho um tema, acho que bem relacionado com o. Na verdade, é um suicídio. Tem a ver muito com suicídio, que pouca gente fala, que eu acho que é também um pouco difícil. Assim, eu entendo a doutrina espírita no que fala da, da continuidade da vida, enfim. Isso é uma coisa que, assim, já está enraizado no na minha filosofia de vida, mas que eu frequento um lugar que é um asilo aqui na Holanda. E existem muitos. Aqui na Holanda a gente tem até a eutanásia, enfim, aqui é possível fazer essa eutanásia. E existem muito desse pessoal que mais velho, que, enfim, ou por falta de negligência, ou por negligência da saúde, ou por falta de conhecimento durante a vida, tomou algumas atitudes que colocou eles numa posição de estar numa cadeira de roda, de estar, teve uma paralisia cerebral e, enfim, diversos motivos, acidentes, e e você vê que claramente a pessoa, assim, às vezes não tem um familiar, não tem um pai, não tem uma mãe, não tem um irmão, não tem um visitante, entendeu? E aí, uma coisa que me pega, assim, que por mais que, assim, eu sou contra, que isso, eu tô sempre ali para ajudar tudo e todos, né? Mas tem umas coisas que eu não consigo ver um raio de luz de conhecimento que eu possa corroborar por que que essa pessoa ela não tem essa opção, se ela está numa situação mas tão sozinha. Imagina que ela vai viver 10 anos com enfermeiros trocando o cabo do nariz dela ou trocando sondas assim, não tem mais pouquíssimas pessoas. Como que eu gostaria de entender numa situação tão extrema como essa, qual que é a visão, a sua sobre o assunto que eu descrevi? É uma pergunta profunda e inspirador o teu trabalho, viu, Vinícius? Hum, Inspirador. Porque obrigado. eu estava pesquisando aqui, preparando um material para o projeto que vai acontecer na Espanha, que eu vou comentar brevemente depois, e descobri que na Espanha, cerca de 43% dos idosos acima de 60 anos, o número é mais ou menos esse, sofrem com a solidão não desejada. Os números são alarmantes, sabe? E meu amigo, bom, eu não tenho a resposta para tudo, mas e quando não se tem a resposta para tudo, se vai no simples, não é? Se vai no básico. Abraçar, abraçar, ouvir muito, ouvir. E as pessoas que estão sozinhas, elas têm uma necessidade quase crônica de falar, sabe? Então aí nós exercitarmos a escutatória é crucial ouvir muito, enfim. E entre uma audição e outra, provocar, sabe, a pessoa, mas provocar de uma maneira gentil, a refletir sobre o que aconteceu, sabe, por que que ela está naquela situação, ao mesmo tempo, para que não gere um peso, porque a pessoa está na reta final da vida, ao mesmo tempo em que procura estimulá-la com esperança, para mostrar que
Por exemplo, você está lá dando o seu tempo para ouvi-la, para abraçá-la, sabe? Sim. Eu É, acho que isso é tudo, é empatia, sabe? É dizer, olha, estou aqui, claro, não vou dizer a ela, olha, estou aqui na sua reta final de sim, vida, mas estou aqui para te ouvir, estou aqui para ouvir como foi a tua vida, a tua experiência de vida, o que que aconteceu, enfim, o que que poderia ter sido diferente, sim. sabe? Não, 100%, né, nessa questão. Mas e, por exemplo, uma pessoa que não consegue nem se comunicar mais? Ah, sim. É uma pessoa que ela é nem funcional ela fica, pra Uhum. você ter ideia, o transtorno que tá na cabeça dela, ela fica batendo mão assim, batendo dedo, é uma situação difícil. Aí se chega perto dela, ela bate mais forte essa mão, assim, é um pouco desesperador, assim, é desesperador de imaginar imagina você está dentro numa massa densa que é o corpo, que você tem uma consciência que está afetada um modo ali do seu cérebro, e mas o módulo que dá a consciência, ela está funcionando em plena atividade, mas alguns outros módulos estão falhados. É uma situação que, enfim, eu não. Que nos deixa sem opção de apoio, né? É uma bem complexo. É difícil. E a gente tem aquele ímpeto de ajudar, de abraçar, de acolher, de fazer alguma coisa, não é? E não encontra um caminho. E aí o Espiritismo, acho que nos ajuda tremendamente. Claro, a pessoa pode não, quem está ali, né, do outro lado, pode não ter ideia do que seja Espiritismo, ainda mais quem tem essas disfuncionalidades, não é? O Espiritismo nos ajuda no sentido da prece mental, da irradiação que possamos fazer, no verdadeiro passe, por que não dizer, que podemos direcionar silenciosamente para aquela pessoa naquele momento, para que ela siga o caminho até o fim da vida e que do lado de lá encontre-se com a verdade do que ela fez, deixou de fazer, enfim, para que siga o caminho evolutivo, não é? Meu amigo, eu te entendo. Eu penso assim, eu gosto muito dos estoicos, sabe, dos filósofos estoicos. Tudo aquilo que é controlável, ótimo, podemos trabalhar, vamos lá. Tudo aquilo que foge do nosso controle, façamos aquilo que está no nosso limite e não nos angustiemos, não é? Olha quem falando aqui, aquele que tem se angustiado um bocadinho por essa vida, mas não nos angustiemos com aquilo que foge do nosso controle, fazendo a nossa parte, fazendo o que podemos, enfim, irradiando a nossa paz, a nossa empatia ali, essa pessoa vai captar de alguma forma isso, sabe? Mesmo que não demonstre. Mas eu te entendo, tá, Vinícius? Não é fácil e louvo a tua iniciativa. Puxa vida, isso é inspirador. Obrigado, Vinícius. Fantástico. As colocações e principalmente esse exemplo, o último agora, então é inspirador. Estava aqui pensando, essa questão que o Vinícius trouxe, eu sei que a vida é corrida para todo mundo, né? Mas está aí uma oportunidade de trabalho para nós espíritas, né? No seu local de trabalho, quer dizer, quem mora na região de Amsterdã, talvez fosse uma possibilidade de haver um revezamento, né? De Uhum. visitar, né? Eu digo isso assim só para trazer uma ideia, porque eu sei o quanto isso é difícil, porque todo mundo tem suas famílias, suas coisas, a vida é corrida, né? Mas é algo para a gente olhar com carinho, né? Eu me coloco até à disposição, quem tiver interesse em Amsterdã, região, entrar em contato para ir conhecer o asilo que a gente tem ido, eu, a Maria, a Maruja. Oh, fantástico. Isso é fantástico. Sinergia. Cada palestra assim surge uma possibilidade de conexão trazendo outras pessoas para aquilo, por exemplo, que o Vinícius já estava fazendo. Isso é fantástico. Isso é o que dá esperança, sabe, de mudar o jogo É no isso. mundo, criando redes, criando redes. Eu sou daqueles que eu sinto que eu preciso fazer, sabe, alguma coisa, e esse exemplo que o Vinícius traz nossa. Imagine nós, imagina, eu preciso pensar assim, imagina eu, Roberto, 90 anos, não sei se eu chego lá, numa situação assim, o que que eu quero? Eu quero alguém que me ouça, gostaria muito, né? Alguém que me ouça, não julgue, ou se eu estiver, sei lá, descapacitado, alguém que está ali do meu lado. Estou vendo que tem alguém do meu lado. Isso já é fantástico.
Mas eu acho assim também que muita gente olha muito para o externo e esquece a família, porque às vezes dentro da nossa família, dentro do nosso convívio, do nosso trabalho, já tem pessoas necessitadas, só que a gente acha que se a gente for para o externo, para um outro lugar, onde a gente está fazendo alguma coisa, mas não é. No nosso convívio ali tem É. milhares de chances no mercado que você vai, na loja, Uhum. né? Um familiar que não está bem, você vai lá, conversa. Então, Isso. eu acho que não precisa ir muito longe para Uhum. você praticar, né, o amor ao próximo. Então, vai ser uma dica, não só olhar para o exterior, mas olhar para o interior. O que está acontecendo na minha família, na minha casa, ou no meu bairro, né? O que está No meu acontecendo entorno. para que eu possa ajudar, né? O Muito próximo bom. mais próximo, né? É isso aí. Perfeito, Maruja. Perfeito. É isso aí mesmo. Eu lembrei agora de um episódio rapidinho, assim, já estou no final, tá, Maria? É, estava ouvindo, eu troco mensagens de áudio pelo WhatsApp com essa pessoa. É uma senhora de 88 anos. Uma sabedoria, de uma rodagem na vida, assim, que ela tem me ajudado imensamente. É a minha mentora encarnada. E ela mandou alguns áudios para mim e eu estava ouvindo, não é? Esses áudios eu pausei para comprar um suco no supermercado e eu fiquei em frente à estante dos sucos ali olhando, olhando. Eu não estava olhando os sucos, eu estava pensando no que ela no que ela tinha me dito. E aí se aproxima uma senhora bem idosa e pergunta em inglês assim, ela era do Reino Unido, é do Reino Unido. Tudo bem contigo? Pá, eu achei incrível. Poxa, alguém prestou atenção em mim, está perguntando como é que eu estou. Cara, isso é fantástico. E aí começou a conversa. Nós ficamos uns 15, 30 minutos ali conversando. Ela falou da vida dela, eu falei da minha. Foi um negócio fantástico. Ela olhou para o lado, ela olhou para o entorno, viu que eu estava ali com um olhar distante, não estava pegando nada, e perguntou como é que eu estava. Eu achei incrível. Simples e incrível. E efetivo, né? Perceber o que está acontecendo, né? E isso acontece, né? Aqui, nós brasileiros que moramos aqui, muita gente fala, porque o holandês é isso, o holandês é frio, não sei o quê, né? Mas tive uma experiência não muito, uns 2 anos. Eu estava com problema de saúde, coluna, e estava muito mal aquele dia, tinha ido para o hospital, para a clínica fazer terapia, né? E saí de lá com mais dor do que eu tinha chegado, né? Quando, sabe aquelas portas que rodam, que giram? Hum. E eu devia estar com uma cara assim de dor terrível, né? Porque eu saí, uma senhora foi entrando. Ela deu a volta e chegou para mim e falou, uma holandesa de uns, no máximo 50 anos. Ela falou, tá tudo bem, igual a mulher que falou com você. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu olhei assim para ela, sabe? Ela falou assim, não, não, vem cá, vem cá. Me chamou, falou, vamos sentar. Ela tinha ido visitar a mãe que estava lá, porque é uma clínica que tem também uma parte abrigo, né, para idosos. Ela falou, vamos sentar, vamos. Vou pegar quer um copo d'água, não sei o quê. Mas foi tanto carinho que aquela Puxa senhora vida. me dedicou naquele momento. Né? Então eu fico pensando, corações generosos. Olha, não tem idade, não tem nacionalidade, não tem nada disso. As pessoas, às vezes, as pessoas que têm essa empatia, né? Eles percebem, atravessam muros que o pessoal coloca muro em muita coisa, né? Mas para esse tipo de pessoa, em determinados momentos, eles veem, atravessam aquele olhar, não sei como a gente chama isso, é um olhar que atravessa, que vê a essência, né? Isso Foi aí. muito, essa foi uma experiência também, Roberto, que eu guardo assim com carinho. Eu envio muitos pensamentos de gratidão para ela. Eu fico pensando, você foi essencial, né? Tem isso, acontece isso, sim. Bonito. Presente, né, Maria? A gente acaba sendo presenteado e não tem nenhuma data, né? Acabou, chegou um presente ali para você. Exato. No momento que a Fantástico. gente mais precisa, né? Isso, isso. E é isso Geralmente. que eu tenho falado, sabe, por aí, gente. É, essa turma que manipula essas divindades nocivas que eu mencionei, elas estão disseminando ideias que vão na direção contrária a isso. E é isso que nós precisamos combater, sabe, na raiz. Com gentileza, sabe, com amorosidade, mas com firmeza. Porque é isso que eles estão promovendo, essa divisão, esse não olhar para o outro, é nós e eles, sabe?
E olha aí, ó, quantos exemplos tem? Aqui, em poucos minutos, quantos exemplos vieram? Nós precisamos ser a resistência em relação a isso. Muito bom. E maravilhoso, bom demais. Gente, eu estou já no finalzinho, tá? A Maria tinha gentilmente me cedido aí 3 a 4 horas para falar, mas não vou ocupar tudo isso, fiquem tranquilos. Tá no finzinho. Essa obra aqui da Joana é assim, eu considero essa obra, esse capítulo 3 desse livro, assim, aquele aval, sabe? Tipo, é isso que tem que fazer. E falo de mim, tá? Mas posso falar, vale para todo mundo. Percebam, nesse caso, uma sincronia entre um fato muito importante no mundo e o lançamento dessa obra após a tempestade. Será um acaso? Eu acho que foi só uma coincidência. Tom de ironia estou usando aqui. 1972, Conferência Mundial do Meio Ambiente. Já naquela época, muita preocupação já havia em relação ao que estava acontecendo com o meio ambiente. A conferência foi em Estocolmo para tratar de uma série de problemas. Foi concorridíssima, mais de 10 mil delegações do mundo inteiro. 2 anos depois, Dona Joana de Ângeles, pelo Divaldo Franco, faz o download dessa obra após a tempestade e tem um capítulo chamado Poluição e Psicosfera, onde ela aborda essa questão toda de maneira simples, mas faz todas as conexões que eu tenho defendido aqui, tenho tentado levar adiante dentro e fora do movimento espírita. Ela disse, por exemplo, todavia, o homem ingere e disparte, gera mais terrível poluição, venenosa quão irrefreável, graças ao cultivo de lamentáveis atitudes em que persevera, perdão, e se compraz. Referimos-nos à poluição mental que interfere na ecologia psicosférica. Referimos-nos à poluição mental que interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. Ela criou uma expressão aqui que eu acho fabulosa: ecologia psicosférica. Ela aqui está dizendo, se tivesse que dar 2 palavras aqui, turma, sobre a palestra de hoje, seria essa. Meus amigos, boa noite. Ecologia psicosférica. Muito obrigado. Pronto, tá aqui o resumo. Tá aqui o resumo. O que ela trata nesse capítulo 3, que é fantástico? Só uma pergunta, Roberto, qual que Diga. são, em poucas palavras, de ecologia psicosférica? A psicosfera é aquele ambiente, podemos dizer assim, simples, de forma simplória, é a atmosfera emocional. Nós temos a atmosfera que tem os gases, que tem todos os elementos aí, alguns gases poluentes, não é? Temos a atmosfera normal, física, e temos uma atmosfera emocional, a psicosfera, que contém todas as emanações nossas. Perfeito. Emanações de amor, de paz, de solidariedade, tipo aqueles irmãos que querem levar só comida para os palestinos, só isso que eles querem, e estão sendo interceptados nesse momento. Assim como também a psicosfera, meu amigo, tem as nossas emanações nem tão boas, nossos egoísmos, as nossas vaidades, enfim, é um conjunto, sabe, das emanações. E aí existe uma ecologia psicosférica, tem uma ecologia, tem um ecossistema aí que precisa estar equilibrado para que a vida funcione. É bem assim. E Joana foi, assim, olha, muito feliz nesse sentido. E nesse capítulo 3 ela se preocupou muito com a questão ambiental, com lixo, resíduos despejados por todos os lugares. Ela se preocupou com a poluição sonora, distúrbios psicológicos por conta do barulho. E hoje, século XXI, 50 e tantos anos depois, a ciência comprova. Nós, humanos, fazemos muito barulho, estamos ficando doentes por isso, e pior, estamos extinguindo espécies que não estavam acostumadas, seres não humanos, com essa barulheira toda, sofrem e ficam doentes e morrem. Há extinção de espécies por causa disso. Risco à vida em geral por conta de gases, pesticidas de toda a ordem. Joana falou também do desperdício e da desigualdade. Ela bateu firme no contraste entre a riqueza e a miséria extrema. Ela criticou o consumismo e o egoísmo de uma maneira muito forte, dizendo assim que nós estamos buscando conforto e vaidade
em detrimento do equilíbrio ambiental e social. Ponto, é isso. Ela falou da geopolítica, que eu já mencionei anteriormente, e ela fala aqui, e aqui mais uma conexão entre tantas, entre o tema da natureza e da poluição com o Setembro Amarelo, não é? Poluição mental e moral. Ela diz que a poluição mental, aquilo que vai para a psicosfera, nossas chaminés mandando poluição, é tão grave quanto a poluição ambiental. E é mesmo, é mesmo. Ela diz que comportamentos desequilibrados e busca por prazeres imediatos são usados como fugas, como escapes das tensões internas, das nossas fraquezas internas, das nossas crises, das nossas encrencas emocionais. E ela relaciona tudo isso: saúde mental, emocional, saúde ambiental, poluição, não apenas os gases, os pesticidas, o monóxido de carbono, enfim, mas também os gases do ódio, ambição desenfreada, desamor, tudo isso que são as emissões dos deuses que a gente falou aqui antes, os deuses esses aqui que eu mencionei, que nós temos que abolir das nossas vidas, são fábricas que estão emitindo toda sorte de poluentes, não apenas ambientais, mas também psicosféricos. E aí eu resgato aqui um slide que é uma visão gráfica já no final já, que é uma visão gráfica, o que eu vi aqui? OK. Uma visão gráfica sobre a saúde emocional, as dimensões da vida e as dimensões da vida que têm amplos poderes para influenciar ou um caminho pleno de vida ou para fomentar as enfermidades psicológicas e o suicídio, no limite, sabe? No limite. Então vamos lá. Imaginem pessoas, indivíduos ou coletividades com uma situação muito dolorosa, de qualquer tipo. O início dessa situação dolorosa ou o prosseguimento de uma situação dolorosa que venha de outras vidas, tá? Imaginem isso. Num cenário de vida que seja totalmente alheio a uma experiência comunitária solidária, plena e empática, ou seja, sem pedir ajuda e nem cooperar ajudando a saúde dos demais, qual é o ponto final dessa reta? Mais dor individual, mais dor coletiva, mais sofrimento e, no limite, mais suicídios. É uma lógica muito cartesiana, muito espinosista, já que eu mencionei Spinoza, né? O filósofo holandês. Para mim é simples assim. Por outro lado, a mesma situação dolorosa, tá? Mesma origem, num cenário que considera a nossa cidadania planetária, humana, sabe? A nossa colaboração plena na teia da vida, num cenário como esse, onde nós cuidamos uma atenção da saúde física de todos, onde nós temos uma atenção cidadã sobre as encrencas que as nossas lideranças políticas estão promovendo o mundo afora, onde nós promovemos em nós e nos outros autoconhecimento e espiritualidade, onde, e o tema da noite, onde nós promovemos uma irmandade com a natureza e com todos os seres, irmandade real, sem exploração, aonde nós usamos o lazer de uma maneira saudável, que não gere dor para ninguém, nem extermínio, aonde nós, um cenário onde nós usamos de maneira consciente as tecnologias e lutamos contra as opressões de toda a ordem, qual é o ponto final dessa reta? É um só. A lógica diz que ele será o fortalecimento individual e coletivo de humanos e não humanos, e no limite, para mim, sem dúvida, prevenção do suicídio. Me parece lógico, uma lógica bem crua, não é? Mas me parece lógico, sabe? Parece que é isso. E aí, então, finalizando aqui, Joana, não é? Joana de Ângeles. Nós vamos ter a COP30 no Brasil, não é? A Conferência do Meio Ambiente, que está problemática, enfim, mas vamos orar para que boas decisões saiam de lá. Nós temos a Agenda 2030 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nós estamos já em 2025, na metade do caminho, e o cenário não é dos melhores. Considerando isso, vamos imaginar juntos aqui, tá? O que Joana falaria hoje para nós a respeito da relação entre saúde e natureza?
que ela falaria? Que tipo de orientação, advertência Joana poderia nos dar? Durante as minhas pedaladas por aí, eu abro as antenas e recebo algumas ideias, né? Me surgiu uma ideia, eu aposto nela, que Joana traria para todos nós uma intimação, ou como dizem os portugueses, uma convocatória para deixarmos de ser estrangeiros. Mas como assim, né? Como assim deixarmos de ser estrangeiros? Esse conceito é muito legal. Não há estrangeiros no planeta Terra. Não há. O que existe são fronteiras geopolíticas, mas a casa é uma só, é uma grande nação planetária. Então, eu acho que Joana falaria de uma convocatória para que nós não sejamos estrangeiros. E aí eu explico esse estrangeirismo através do filósofo estoico Marco Aurélio, da sua obra Meditações, que é maravilhosa. Marco Aurélio diz que é estrangeiro e não um cidadão do mundo, aquele que não sabe o que o mundo contém, eu acrescento que não quer nem saber, muitas vezes, e também não sabe o que nele acontece, ou seja, ignora. É estrangeiro, um cidadão do mundo que ignora, voluntária ou involuntariamente, o que está acontecendo, e aí, ignorando, já sabem, não é? Torna-se indiferente, torna-se desumano e torna-se inativo. Eu acho que Joana puxaria as orelhas nesse sentido. Acho. Quem sabe, né? Um exercício aí de reflexão para nós. E, meus amigos, essa aqui eu vou passar batido, porque a Maria Moraes já fez uma introdução muito generosa. É só para dizer que essas falas todas que eu tenho proferido por aí seriam absolutamente vazias se eu não estivesse tentando fazer algo no campo direto de trabalho. Seria vazio. Seria muito fácil vir aqui trazer palavras bonitas, mil e uma conexões vazias, sem trabalho. Assim como o Vinícius, assim como todos vocês, de uma forma ou de outra, no campo. No campo, tentando fazer algo para vencer a crise do triplo I. E aí, falando rapidamente, para encerrar, dia 18 de setembro, parto para mais uma empreitada peregrina ciclística. Vai ser a terceira edição do projeto Bike for Life, dessa vez na Espanha, pedalando pela saúde, pela vida, pela sustentabilidade e fazendo algumas palestras dentro e fora do movimento espírita, levando essas ideias aqui que são mensagens universais, sabe? Levando para os nossos irmãos espanhóis aqui do lado. É a terceira edição, a segunda foi aqui em Portugal, a primeira começou na Alemanha e terminou aqui em Portugal, enfim. Eu vou aprimorando um pouco esses projetos. Então, esse aqui é a imagem, é o cartaz que vai na bicicleta para chamar atenção. E na bicicleta vai também, meus amigos, finalizando, vai também essa mensagem aqui no outro cartaz sobre essa mensagem do Marco Aurélio, sobre ser estrangeiro e ignorar o que acontece no mundo. E a intenção é, pelo caminho, chamar atenção desses temas todos e conversar com as pessoas e tentar gerar massa crítica, que é o que a gente tinha conversado, né, anteriormente, aumentar a consciência e, sobretudo, com o olho no relógio cósmico, porque não temos mais muito tempo para hesitações. Por isso que estou colocando a bicicleta na estrada e tentando fazer alguma coisa humildemente nesse sentido. Então, meus amigos, era isso que eu tinha para hoje. Avancei no tempo, né? Mas assim, é tanta coisa para falar e tantas outras ficaram de fora. Fica aqui o meu e-mail, o Instagram, para que sigam lá, acompanhem, né? Eu pretendo registrar ali o que vai acontecer, muita coisa vai acontecer no caminho. O YouTube também, eu pretendo colocar conteúdos lá, enfim, fazer o que for possível para gerar essa consciência, desde que ela também seja útil, né? De aplicação imediata, de alguma forma. Então era isso, meus amigos. Fala, né? Esse amigo de vocês fala pelos cotovelos. Eu entrego a palavra para a minha querida Maria Moraes, que também me inspira muito. Todos vocês me inspiram. E todos vocês, de uma forma ou de outra, estarão comigo nessas pedaladas. Serão aí cerca de 1.800 quilômetros. Espero que eu volte ainda reencarnado após esse projeto. E vamos Estamos lá. aqui vibrando para que tudo dê certo. Então, assim, todos estarão comigo. Eu estarei sozinho só fisicamente, mas todo mundo vai estar junto comigo. Mas se cuida também, viu, Roberto? Né? Também Sim.
precisa ter cuidado com, né? A Bastante, gente está aqui bastante. Oi, vibrando. Roberto. Oi, Roberto. Você tem um. A gente pode te acompanhar? Você tem um Instagram que a gente pode acompanhar? Você filma os Tem, lugares? tem sim, tem sim. Eu vou colocar Ah, aqui no seria legal a gente chat. acompanhar. Ah, pô, vai ser uma alegria imensa e vai ser combustível, porque acaba virando força para entregar a mensagem, entendeu? Para interagir, entregar a mensagem. Eu vou transmitir uma mensagem muito direta, firme, e vou colocar sim emoção, vou colocar um pouco da minha angústia de cidadão planetário em cada conversa, sabe? E assim a interação, o apoio de vocês ali pelo Instagram, nossa, vai ser algo que eu já sou grato desde já. Deixa eu colocar Ah, no, legal. no Instagram aqui, eu vou colocar No chat. perdão, no chat. Vou colocar aqui o meu Instagram. Parabéns e obrigada, viu? Imagina, eu Belo que agradeço. trabalho. Eu que agradeço. Agradeço a paciência de todos. Vamos juntos que, olha, a seara é, como eu costumo conversar com a Maria aí, longas conversas ali pela WhatsApp, a seara é gigantesca, gente. Nós precisamos movimentar, fazer o que é possível, onde estivermos, porque, olha, tá dura a vida aí fora. Há E muito, dentro também. há muita trabalho por aí, né, Roberto? É isso, gente. Olha, agradeço imensamente. Cada Roberto, oportunidade, cada espaço é fundamental. Roberto, a gratidão é nossa. Somos imensamente gratos por você é, vir falar, porque você fala com o coração. Você vive isso, né? Então, é aquilo que você falou. Palavras, às vezes, só palavras não dizem muito, né? O que diz é essa vivência, esse comprometimento que você tem. Você passa isso de uma forma muito, muito direta, muito clara para a gente. E nossa, o presente quem ganha somos nós, né? Tamo junto. Que recebemos todas essas informações. E olha, gente, nós estudamos a Joana de Anjos, mas a gente talvez pegue um outro aspecto né, da série psicológica, e quanta que ela é super atualizada com o que acontece no mundo, muito conectada, a gente sabe, né? Mas as conexões que você trouxe, eu falei, meu Deus, está lá no livro tal, está lá no livro tal, né? Sabe que lá Então, no Move, Maria, a gente estuda, né? Estamos sempre pesquisando mais referências. Da Joana, são 33. Até agora, tá? Até agora. 33 33 sobre esse tema. pessoas. Olha só. Muito interessante. Não, se eu admirava, se eu já tinha um amor imenso pela Joana, agora dobrou. Eu sou fã dela. Agora, nossa, é incrível. Mas olha, gente, muitíssimo obrigada, Roberto, uma gratidão imensa Tuas ordens. pelo seu trabalho aqui, por você estar com a gente aqui hoje, e a gente vai, estamos aí com a gente, como eu falo, estamos juntos, né? Tamo Estamos junto. todos nós aqui, estamos juntos. É todos nós. É isso aí. É isso Isso, aí. estamos juntos nessa, cada um fazendo aquilo que pode. Às vezes a gente pensa que é tão pouquinho, mas não importa. Um pouquinho que seja já é um ponto positivo, né? Isso. Então, já agradecendo a todos vocês que estão aqui, né? E depois a gente passa a gravação, tudo mais, né? A gente passa a gravação, mas é muito mais legal, muito mais. A gente aproveita mais quando a gente está aqui no momento que está acontecendo, Isso. né? Olha E o que eu tem, aprendi, olha o que vocês trouxeram. Meu Deus, quanta coisa. tem um momento da interação, isso é muito importante, né? Muita gratidão por o dia de hoje, por a sua presença, Alberto, pela presença de todos. Que Deus nos proteja, nos abençoe sempre, né? Sempre. Obrigado, gente, de coração. E contem comigo. É peregrino à disposição de todos aí, tá? Obrigado. Obrigada. Boa noite. Deus É. lhe abençoe. Boa noite. Boa noite, força. Até o próximo encontro. Até o próximo. Até o próximo. Tuas ordens.